Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Fico muito contente, muito feliz por ter mais essa rica oportunidade de estar aqui podendo falar de Deus ao seu coração. Estava longe um pouquinho, alguns dias, sem fazer live, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu estou aqui tendo essa oportunidade, eu agradeço a Deus. Amém? Pessoal, vou trazer um assunto muito importante. Vou abordar um assunto com vocês, a qual o Senhor tem ministrado em mim ultimamente, alguns dias. Até os cultos, frequentemente vem abordando tudo em relação a esse assunto. E eu creio que vai ser de grande edificação para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente e o teu coração, para que você tenha entendimento de tudo que nós vamos conversar hoje, nesse dia. Amém? Então, pessoal, o assunto que eu vou abordar com vocês hoje significa escolhas. Escolhas. Todos nós temos escolhas na vida, não é verdade? Todas as escolhas que nós tomamos para nós, ela reflete um resultado. E esse resultado pode ser resultado bom ou resultado ruim, não é verdade? E o assunto que nós vamos abordar hoje são escolhas em relação à nossa vida espiritual com Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Então, pessoal, eu creio que vai ser muito edificante a sua vida, então fique até o final, pois eu tenho a certeza que o Senhor vai falar contigo. Amém? Ultimamente, pessoal, o Senhor tem ministrado muito no meu coração, até os cultos que eu tenho frequentado no meu ministério, eu tenho percebido que o Senhor tem abordado muito em relação às nossas escolhas, em relação àquilo que nós estamos fazendo, para Deus, aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida, qual o caminho que nós estamos trilhando, quais são os pensamentos para o nosso futuro, e tudo isso reflete, tanto para o positivo quanto para o negativo, não é verdade? Então as escolhas hoje, eu tenho a total certeza que o Senhor vai te instruir para que você possa fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus na sua vida aqui na terra, na sua completude, amém? Não em forma parcial, como nós vamos abordar hoje a respeito dos patriarcas, a respeito dos homens e mulheres valorosos que deixaram um legado, para nós, deixaram um legado de obediência, um legado de vida com Deus, ao qual nos instrui, ao qual nos ensina de uma forma muito profunda. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe cada um de nós com esse entendimento. Então vamos lá. Abraão, o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre Abraão. E a gente sabe sobre a história, vou dar uma resumida aqui para vocês, mas vocês vão entender onde o Senhor quer tocar em nossos corações. Abraão, em certo momento da vida dele, o próprio Senhor chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor foi objetivo com Abraão, não é verdade? O Senhor falou assim: saia do meio de quê? Da tua parentela. Pessoal, parentela é vô, vó, mãe, pai, tio, primo, não importa. Parentela, todos os parentes, seus familiares. E o Senhor falou assim: vá para um lugar onde eu te mostrarei. Então o Senhor deu uma ordem para Abraão, e Abraão tinha uma escolha. Abraão poderia cumprir a vontade de Deus ou descumprir. Aqui entra a chave para mim e para você. Nós podemos, o Senhor não nos coage a fazer a sua vontade, pelo contrário, Ele nos instrui. Ele traz para nós direcionamento, não é verdade? Então o Senhor chegou para Abraão e falou assim: Abraão, vá para uma terra, saia do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E Abraão obedeceu, só que ele obedeceu de forma parcial, porque Deus falou assim para ele, assim: sai da tua parentela, não era para levar ninguém. E Abraão levou Ló. Então, pessoal, a gente vê que tudo isso resulta em problemas lá na frente. Então a pergunta para mim e para você hoje: nós estamos de fato obedecendo ao nosso Deus? Nós de fato estamos seguindo em obediência sobre a visão e o direcionamento que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós? Será que nós estamos cumprindo mesmo de forma completa a vontade de Deus, ou nós estamos sendo parciais, com relação àquilo que Deus está requerendo de cada um de nós? Sabe por quê, igreja? O nosso Deus, ele é perfeito, o nosso Deus, ele é atemporal, ele não está no tempo preso como nós, limitados, 24 horas, minutos, horas, semanas, dias, meses, anos, estações. Para Deus, ele está além disso tudo, além.
né? A própria palavra nos traz ali uma reflexão que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, ou seja, ontem já foi, hoje já foi, amanhã já foi, ano que vem, se assim suceder, já foi. A vinda de Jesus para nós já aconteceu para Deus. Por quê? Porque Ele está além do tempo, né? A gente sabe, quando nós estudamos a palavra, que nosso Deus ele vive num tempo chamado Kairos, né? E nós, humanos, aqui na Terra, vivemos sobre um tempo chamado Cronos, cronológico. Amém? Então nós temos que ter esse fundamento, nós temos que entender, né, verdade, a questão de tudo isso que a Bíblia nos ensina. Então, pessoal, quando Abraão saiu, ele obedeceu, mas ele levou seu sobrinho junto, que Deus falou para ele não levar. Porque ele falou assim, sai do meio da tua parentela, não é para levar ninguém, a não ser a tua esposa, que é a carne da mesma carne, o sangue do mesmo sangue, porque a união matrimonial. Não é verdade? Lá em Gênesis nós aprendemos isso, que o Senhor fala assim, olha, unirá-se o homem com a sua mulher e ele se tornará uma só carne diante de Deus. Pessoal, todos vocês que são casados, todos vocês que disseram sim no altar, todos vocês que receberam a bênção, né, tanto na igreja onde você casou, e tanto quanto você foi no cartório registrar diante dos homens também o seu casamento, para Deus houve uma união. E essa união para Deus, ela é inquebrável, né? Então o que acontece? Deus abençoou o casamento. Deus abençoou o teu casamento, amém? Então o que acontece? Era para levar só a mulher, só a esposa, e ele levou o sobrinho. E a gente vê que no decorrer da história, no desfecho dessa história, a gente vê grandes problemas acontecendo por causa dessa desobediência de Abraão, por essa escolha de Abraão. Então todos nós, mediante as nossas escolhas, com aquilo que Deus nos dá de oportunidade, nós vamos colher os resultados daquilo que a gente escolhe. Então olha só, presta bem atenção como é importantíssimo. Eu e você temos sabedoria de tudo que a gente faz na vida. Amém? Então a gente vê que Abraão saiu, Abraão começa a construir a sua história, o seu legado, e em certo momento da história, Deus agora apresenta-se de novo para Abraão e fala assim, Abraão, de ti farei uma aliança, eu farei uma aliança contigo, tu serás pai de multidões, né? Abraão é chamado de pai da fé, quando nós lemos lá em Hebreus 11. Então olha só, Abraão agora recebe uma promessa de Deus, que dele sairá agora uma descendência tão numerosa e abençoada, a qual Deus mesmo se incumbiu de fazer isso acontecer. Então Deus fala assim, Abraão, agora você fique esperando, porque você vai ter um filho com Sara. E esse filho da promessa vai dar sequência para uma geração abençoada, que depois lá na frente a gente vê nascendo Davi, e de Davi, da descendência de Davi, vem Jesus Cristo, igreja. E olha só que interessante a gente entender Abraão, um homem que teve fé absurda, não é verdade? Um homem que estava sensível à voz de Deus, porém, as escolhas parciais de Abraão, decorrente ao que Deus mostrou para ele, resultou em problemas. Então a pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte, você tem refletido nas escolhas para a sua vida? Eu falo escolhas no ao todo, né? Você pode generalizar por completo, porque você é munido, né, de corpo, vamos se dizer no termo correto, espírito, alma e corpo. Espírito é proveniente de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. Você tem a alma é o quê? Sentimento, emoções e memória. E você está sobre um corpo, que é isso que carrega tudo isso, que faz você viver, não é verdade? Então todas as suas escolhas no mundo espiritual te acarretará em resultados, positivos ou negativos. Se você escolher agora para a tua alma, os teus sentimentos, emoções, a sua memória, pode ser coisas boas ou coisas ruins. Tudo isso reflete nas suas escolhas. E na tua carne, no teu corpo, aquilo que você decide para ele vai resultar em coisas boas ou coisas ruins. Então olha só, Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai de multidões. Bendita será a família de Abraão. E isso Deus fez questão de trazer ali um linguajar figurado de que seria tão numeroso como a areia do mar, como as estrelas, é incontável. Então agora Deus fala assim, agora você espera, porque a promessa, todas as promessas na minha e na tua vida, pessoal, entenda muito bem isso que eu vou te dizer. Todas as promessas que Deus traz para cada um de nós
tanto no coletivo quanto no individual, ela exige um período de gestação. Todas as mamães aqui, mamães, quando você fica grávida, você não tem um período, um processo da gestação. Não são dias, meses, semanas que vão se passando e você percebe uma coisa, começa muito tranquilo e a tendência do natural vai se agravando, você vai ficando enjoada, você vai ficando com o humor alterado. Quanto mais perto está chegando da sua promessa, daquele serzinho lindo, maravilhoso que Deus colocou dentro de você, mais a mãe tem a tendência de sofrer, não é verdade? Porque a gestação tem um processo. Só que quando a mãe está gerando a luz do milagre, da promessa, e a mãe ali está colocando, né, o seu sentimento, colocando o seu foco na promessa e não no sofrimento, ela passa o sofrimento de uma forma um pouco mais suave, não é verdade? Em questão psicológica, por mais que ela está sofrendo, está doendo muito, está gritando, está berrando, mas ela está pensando no quê? Na criança, no bebê. Então quando nasce aquele bebê, cadê a dor? Cadê o desespero? Cadê o humor alterado? Cadê as coisas ruins que passam sobre a gestação? Sumiu. Por quê? Porque a promessa é maior. Porque a bênção que nasceu, que gerou, é maior. Então entenda uma coisa na sua vida, de todas as vezes. Tudo que Deus promete para você, existe um processo. Existe um período de gestação. Amém? O número 40, a gente vê que é significativo ao quê? A gestação. 40 anos no deserto, 40 anos de reinado, tudo isso é o quê? Uma gestação. É um processo, um período que as pessoas passam para gerar um milagre. Então é muito importante, até a numerologia na Bíblia é muito excelente. Então vamos voltar agora para o contexto, também não vou fugir muito. Então, pessoal, Abraão agora tem um tempo de espera, uma gestação. Deus prometeu, olha só a promessa que Deus prometeu para Abraão, que ele teria um filho com Sara, e que deste filho será, né, consequência de uma geração abençoada. Então o que acontece? Primeiro, Sara é estéril. A gente sabe que não tinha tecnologia tão avançada como hoje, e até hoje eu acredito uma mulher estéril é só um milagre para ter um filho, não é verdade? Então o ventre era cerrado, né? Então era uma frustração enorme para uma mulher, ainda mais naquele tempo, né, que está no período de crescer a humanidade na Terra. Então ela era frustrada, porque ela era estéril. E Deus promete que ela vai dar um filho a Abraão. Porque Deus não está olhando para o problema. O que é o problema para Deus? O que é esterilidade para Deus? O que é falta de dinheiro para Deus? O que é falta? Não existe problema para Deus. Na verdade, um estalar de dedo, Deus resolve todos os problemas, se Ele quiser. Então, presta atenção. Deus só pediu para que eles tivessem fé, para que eles acreditassem. E agora começa a passar o período. Começa a passar o processo de gestação, o processo de dor, o processo de onde a fé vai ser provada, o coração será provado. Então, igreja, Deus ele prova constantemente a vida de cada um dos teus filhos. Nós somos provados o coração diariamente. O Deus prova para que a gente venha o quê? Amadurecer, criar maturidade. Por isso que existem pessoas que reprovam e pessoas que são aprovados. Amém? Por quê? Porque Deus ele vai provando o coração do homem, para que o homem não seja o quê? Corrompido. Crie-se o quê? Raiz, para que possa dar sequência na promessa de Deus. Isso Deus estava fazendo com Abraão. Então passa 5, 10, 15, 20, 25 anos e o filho da promessa não vem. Agora presta atenção. Escolhas é o assunto de hoje. E qual que é a escolha da esposa de Abraão, Sara? Ela fala assim, amor, tá demorando. Eu não tô botando fé. Talvez ela tenha dito isso, conjecturando, tá? Eu não aguento mais esperar. Vamos fazer o seguinte. Tem uma serva minha dentro de casa que chama Agar. E se você, marido, deitasse com Agar e gerar um filho e nós pegarmos para nós o filho, nós podemos dar sequência. E daí vai crescendo a nossa família. O que você acha, Abraão? Abraão, na escolha, compactuou ou rejeitou a vontade de Sara? Compactuou. Ele aceitou. O que Deus falou? Que o filho da promessa seria de quem? Abraão e Sara. Não Abraão e Agar. Uma escolha.
E o que aconteceu? Abraão deitou-se com Agar. E qual foi o resultado do desfecho dessa história? Qual foi o resultado? Nasceu um filho que não era o filho da promessa. Nasceu Ismael, o primogênito de Abraão. Deus estava nessa promessa? Negativo. Deus esbarrou para que eles não fizessem aquilo? Negativo. Deus já disse para eles: esperam, vocês terão um filho, vocês dois, não precisa de terceiros. Eu, o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus do céu, prometi para você, aguarde em mim. Abraão conseguiu aguardar? Não. Quantos de nós hoje não estamos ansiosos, não estamos à flor da pele, querendo que viemos receber logo a bênção da parte de Deus e acabamos tomando escolhas que vai nos resultar coisas contrárias da vontade de Deus? A culpa é de Deus? Pelo contrário, a culpa é nossa, porque não sabe esperar, porque não sabe aguardar em Deus. Deus, ele é perfeito, igreja, nós somos falhos. Deus é o dono do tempo, nós não somos. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos. Deus sabe o que é bom e nós não sabemos. Aquilo, a própria palavra de Deus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus é elevado, é muito superior ao nosso. E os caminhos de Deus também são mais altos do que o nosso. Deus, ele sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E se ele te prometeu algo, espere em Deus. Davi não diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E olha qual é a resposta de Davi: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, eu ainda glorificarei Ele. Por quê? Porque eu sei que Ele vai cumprir na minha vida. Igreja, isso é uma mente, uma consciência sã de que Deus é poderoso e o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Mas Abraão esperou? Não. Abraão deitou-se com Agar e gerou um filho que não era o filho da promessa. Se não me falha a memória, eu acho que é Gênesis 22. Gênesis 22. Deus fala assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Pessoal, Deus desconsiderou Ismael. Desconsiderou. Por quê? Porque não era o filho da promessa. Você está entendendo, pessoal? Você acha que Deus não se entristece pelas nossas más escolhas? De fazer coisas erradas, escolhas erradas, não perguntar ao Espírito Santo de Deus se vale a pena ou não, se ele a concorda ou não. Por que o ser humano quebra tanto a cabeça? Por que o ser humano se decepciona tanto? Sabendo que existe um Deus que é tão amoroso, tão bondoso, porque as pessoas não procuram. Porque as pessoas não procuram Deus para as suas escolhas, a grande maioria. A palavra de Deus fala claramente, pessoal, grava no seu coração isso, porque isso é uma chave. Grava no seu coração: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Isso nós estamos falando de mundo espiritual. Aquele que pede para Deus auxílio, socorro, orientação, até as coisas necessárias para a sua vida, Deus atende, igreja. Ele mesmo diz. Amém? Se você busca Ele, você vai encontrar Ele. Se você vai bater na porta, Deus vai abrir a porta para você. Porque o nosso Deus é cavaleiro, mas Ele não invade. Ele não invade as suas escolhas. Cabe a mim e cabe a você saber o que é melhor para você. Abraão escolheu mal. Abraão concordou com Sara de ter filho por fora do casamento. Por mais que era permitido naquela época, ele não estava pecando. Mas ele transgrediu de uma forma do que Deus tinha para ele. Porque Deus não falou para ele fazer isso, mas ele fez. E a palavra é clara também e enfática sobre isso. Tudo que Deus dá a você, tudo que Deus acrescenta a você, quanto mais você busca, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais o Senhor vai acrescentando em você, você vai subindo. E quanto mais é dado, mais é cobrado também. Então a responsabilidade de quem tem muita intimidade com Deus é muito maior do que aquele que não tem. Você está entendendo? Isso é fato, igreja. É a mesma coisa numa empresa, né? Se você começa como faxineiro, você tem uma obrigação, certo? Agora você se torna presidente daquela empresa. A sua obrigação não é muito maior do que ser faxineiro. Faxineiro você tem que organizar, limpar para todos. Agora um presidente, você tem que comandar todo o sistema da empresa para você conseguir fazer com que a empresa caminhe e permanecendo todos os empregados com seus salários. Não é uma responsabilidade muito maior? Assim também é com Deus. Quanto mais você busca, mais você se engaja na palavra, mais Deus te imune de bênçãos, mais o Senhor vai te constituindo no reino dos céus, mais você vai crescendo no reino dos céus,
mais obrigações você terá também. Amém? Igreja, e não estamos imunes. Você pode conhecer Deus soberanamente, coisas profundas. Eu tive muitas experiências já com Deus, porém, a palavra também diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, eu e você podemos cair. Você está entendendo? Não importa quanta você tenha de fé. Se você não guardar seu coração, você pode cair. Então, igreja, Abraão caiu naquele pedido. E a gente vê que o resultado daquela desobediência, o resultado de não crer, não esperar em Deus, resultou até hoje. Olha a Palestina com Israel, olha a briga, o quebra-pau que eles têm até hoje, um querendo matar o outro, um querendo destruir o outro. A Palestina constantemente tentando invadir, destruir Israel. Você olha toda a história, o histórico do mundo, você vai ver. Por quê? Porque Ismael não é o filho da promessa, Isaac é o filho da promessa. Demorou muito tempo para Isaac nascer, mas Ismael nasceu por uma desobediência. Deus abençoou Ismael para que ele seguisse o caminho dele? Sim. O menino era para morrer com a mãe no deserto, mas o menino chorou e Deus ouviu o menino chorando. E Deus ali deu vida, não permitiu que eles morressem. Mas olha o resultado da escolha de Abraão. Está lá a divisão até hoje. Então, preste muita atenção nas suas escolhas, igreja, porque o resultado de muitas das vezes das suas escolhas pode ser uma coisa pesada, uma coisa que vai te dar tristeza pro resto da sua vida. Amém? Então as escolhas são fundamentais. Então a gente vai vendo que vai seguindo a trajetória da vida de Abraão e lá na frente continua. Aí Abraão teve Isaac. Isaac teve filhos. Isaac teve Esaú e teve Jacó também, que essa história a gente tem que trazer à tona também. Eram gêmeos, 2 meninos. E Jacó, ele estava por... Esaú estava primeiro para nascer, seria o primogênito. E Jacó tentou agarrar o calcanhar de Esaú. Olha a história, igreja, isso é verdade. Para que ele nascesse primeiro, desde o ventre, Jacó já estava tentando usurpar, mas não conseguiu, Deus não permitiu. Esaú nasceu primeiro, foi o primogênito, era para dar sequência, naquela promessa de Deus. Só que Jacó, lá na frente, presta bem atenção no que eu vou te falar. Jacó lá na frente, ele chegou para Esaú. Esaú era um menino peludo, e ele falou assim para Esaú: Esaú, você é primogênito, existe uma promessa sobre você, mas vamos fazer o seguinte, eu sei que você não dá o devido valor pela sua primogenitura, por esta promessa, eu vejo que você não liga tanto para isso. Vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que você tá com fome, vamos fazer uma troca. Eu te dou um prato de lentilha e você me passa a sua primogenitura. Você deixa de ser privilegiado por isso, por essa bênção, e você dá ela para mim. E eu te dou um prato de lentilha. E Esaú, igreja, para tristeza dele, ele aceitou. Quantas pessoas hoje, presta atenção em mim aqui, pessoal, amados de Deus, quantas pessoas hoje não estão vendendo, não estão trocando, não estão cedendo aquilo que é inviolável, aquilo que não tem preço, porque ele se trata de um valor que Deus plantou dentro de você. E as pessoas estão trocando por bens materiais, por fama, por sucesso, por aclamação. Quantas pessoas hoje não estão se corrompendo, não estão deixando aquilo que tem valor para Deus, que é inviolável para Deus, para trocar por estas coisas que são temporais, que passa, você não leva nada. Quantas pessoas hoje? E pessoal, eu não estou falando para o pessoal lá de fora que não conhece a Deus, eu estou falando para as pessoas que conhecem a Deus, estou falando para as pessoas que frequentam uma igreja, para pessoas que lá conversa com Deus, que ora, que reza. Para esses eu estou dizendo, pessoas que realmente querem ter valor com Deus, pessoas que realmente querem ter uma intimidade com Deus. E conforme Deus concede, lá na frente, quando vem uma prova, quando vem uma provação, quando realmente Deus testa o coração do homem, o homem vai e se corrompe. Igreja, quando a gente ouve claramente falando sobre a história, Abraão, Isaac e Jacó, mas na verdade, na história, no contexto verdadeiro era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Esaú não entrou nesse legado, sabe por quê? Porque ele vendeu.
Ele trocou aquilo que era precioso para Deus por um prato de lentilha. Quantas pessoas hoje não estão perdendo a unção, perdendo a graça, perdendo o poder de Deus, perdendo a honestidade por causa de coisas fúteis, coisas que passam, coisas que hoje parece ter valor, mas na verdade não tem valor. Olha, deixa eu comentar mais uma coisa para você, para enfatizar o assunto de hoje. Salomão, eu gosto muito de ler Davi e Salomão. Davi, no fim da sua vida, no momento ali, ele chegou e falou assim para Salomão. A história é linda, igreja, porque Salomão também não era para ser, né, o rei, mas ele recebeu por causa de uma promessa, por causa de uma graça de Deus pelo profeta. E Davi disse para Salomão, Salomão, ele era jovem ainda, eu quero que você faça um juramento para o seu pai, para que você não traga idolatria para o reino, quando você assumir o reinado, para que você não traga nada de contaminado para o reino, para que você lidere o povo com sabedoria, com amor, porque foi isso que Deus me ensinou e isso que eu quero passar para você, um legado. Salomão entendeu. E Salomão, igreja, presta bem atenção, Salomão, quando o pai dele faleceu e ele assumiu o reino de Israel, a palavra fala que Salomão pegou todos os bois do reino, todos, era riqueza naquela época. Ele subiu ao monte com os profetas, com os sacerdotes, e ele sacrificou todos os bois que eles tinham para alimento, para sustento, para falar com Deus. Deus respondeu Salomão de imediato? Muitas das vezes as coisas não são instantâneas, igreja. Aprenda uma coisa, há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, mas também tem tempo de sorrir, tempo para todas as coisas. E eu acredito sim que Salomão, quando desceu do monte, que sacrificou tudo aquilo para Deus, para conversar com Deus, e Deus não respondeu ele, eu acredito que ele ficou triste, mas não desanimado. Tem grande diferença. E quando Salomão entrou no seu quarto, a palavra de Deus fala que Deus apresentou-se a ele. Igreja, isso é maravilhoso. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. Deus fala com você, falar no seu coração, mostrar sinais no céu. Deus faz tanta coisa. Já tive tantas provas. E simplesmente Deus apareceu para Salomão e falou para Salomão, Salomão, eu te ouvi, jovem. Agora eu estou aqui para te dar qualquer pedido seu. Peça o que quiseres para mim e eu farei para você. Igreja, olha o cheque em branco que Deus deu para Salomão. Peça o que quiseres. Se eu fazer uma pergunta para você hoje, se Deus aparece para você e fala assim, filho, pede o que você quiser para mim, o que você pediria? Aquilo que tem mais valor? Aquilo que é prioritário na sua vida? Ou você seria, descauteloso e pedir uma coisa fútil? Escolhas. Nós estamos falando hoje sobre escolhas. E olha o que Salomão pediu para Deus. Falou assim, Senhor, eu acabei de assumir o reino de meu pai. O reino é numeroso, é muito numeroso. E eu sou jovem demais para isso. Por isso eu te peço, Senhor, me capacite com sabedoria e discernimento para que eu possa conduzir este reino para o sucesso, para a glória. Igreja, Deus se alegrou com a resposta daquele jovem, porque Deus conhecia já o coração dele. Deus já sabia da integridade daquele jovem. E Deus falou assim, pois bem, Salomão, você podia pedir riqueza e você não pediu. Você podia pedir a cabeça de todos os teus inimigos que eu te daria e você não pediu. Você podia pedir a prosperidade absurda para o reino e eu te daria, você não pediu. Davi, ele era homem íntegro para mim, que eu estou vendo que você também é. Olha só, você poderia pensar primeiramente em você, Salomão, mas você pensou primeiro no povo. Você pensou no próximo. Lembra dos mandamentos? Igreja, é perfeita a palavra de Deus. Lembra dos mandamentos que Jesus ensina a nós? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre todo o teu coração, com todo o teu amor. E o segundo, maior e semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Salomão estava dentro do princípio, mesmo sendo jovem. E ele pediu para o povo, para o próximo, para a nação.
E Deus se alegrou. E Deus deu para ele sabedoria e discernimento, a qual homem nenhum anterior a ele teve, nem Davi teve isso, e nem homem posterior a ele teve isso. Ninguém, igreja, nenhum outro rei foi tão sábio em discernimento, em sabedoria, em estratégia, em conhecimento como Salomão, e nem haverá. Hoje, os homens excelentes, sábios, inteligentes de hoje não se compara com o que Salomão tinha. Por quê? Porque o que ele tinha era divino. Hoje, o que o homem consegue, através da leitura, é excelente, muito bom. Vira douto, vira, inteligentíssimo, sim. Mas aquilo que Salomão recebeu foi do próprio céu. Deus, conhecedor de tudo, entregou para ele uma coisa excelente, dele saber tudo. Coisas excelentes. Então, igreja, mas onde que eu vou querer focar com você aqui? No fim da vida de Salomão, depois dele ser um rei extremamente rico, bem-sucedido, próspero, Israel nunca viveu um tempo de tanta bonança, de tanta paz como este momento. Por quê? Porque ele estava conduzindo o povo com a sabedoria de Deus. Então está tudo perfeito, não tinha essa desigualdade que existe no mundo até hoje. Uns têm muito, outros não têm nada. Lá era diferente. Naquele momento, Salomão colocou dentro do reino que eles tinham que se dividir entre eles. Então, se um tinha bastante gado, dividia com quem não tinha muito. Que tinha muito soja, muito trigo, dividia com quem tinha muito gado. E todos eram abastados. Esse era o reino de Salomão. Porém, mas contudo, portanto, lá na frente, no fim da vida dele, ele escreveu um versículo que ele diz assim, em resumo da vida dele: eu recebi tudo de Deus, mas eu usei daquilo para a vaidade. Tudo não me foi vaidade. Por quê? Porque ele tomou escolhas erradas. Você está entendendo? Ele usou aquilo que Deus deu perfeito para ele, para a sua vaidade. Então, igreja, hoje, entenda no seu coração que você tem as escolhas sempre direcionadas por Deus. Seja para quem você vai casar, com quem você vai se relacionar, onde você vai trabalhar, onde você vai frequentar. Tudo, igreja. O que você vai querer ser na sua vida. As pessoas que você põe dentro da sua casa. Tudo são escolhas. A maneira que você vive, a maneira que você se comporta, tudo são escolhas. E se você estiver direcionado por Deus, você terá as melhores escolhas. Se você for por você mesmo, com toda certeza você terá as piores escolhas. Amém? Então que você possa, neste momento, em nome de Jesus, abrir o teu coração para essa palavra. Que você possa ser norteado agora por Deus. Que você possa buscar, antes de você tomar qualquer atitude na sua vida, qualquer escolha na sua vida, se orienta a Deus. Dobra o teu joelho. A palavra fala, olha, entra no seu quarto em secreto, dobra o teu joelho e fala com Deus. E Ele vai te responder. A Bíblia, a palavra de Deus fala isso. Então, sendo assim, Deus vai te orientar da melhor forma e você será próspero em tudo que você fizer. Amém? Não seja parcial, para que você não colha resultados negativos. Seja integral com Deus, na completude da vontade de Deus, e você viverá coisas excelentes. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer de todo o coração por esta palavra maravilhosa, Pai, que implica, Senhor Deus, no nosso coração o confronto. O confronto, Senhor Deus, diante da sua santa palavra que é perfeita, que é santa, que é justa, naquilo, Pai, que nós escolhemos mal, naquilo, Pai, que a gente, Pai, faz sem orientação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todos nós nesse momento possamos ser humildes, Pai, para reconhecer, Pai, que somos totalmente necessitados de Ti. Pai, o Senhor, Pai, é proveniente de todas as coisas. A palavra de Deus diz, a Tua palavra diz, Senhor, quem é o homem que pode acrescentar meio côvado, ou seja, 30, 50 centímetros em sua estatura? Ninguém. Nós não temos poder, capacidade para nada, a não ser da Tua santa vontade e da Tua permissão, Pai. Que todos possam entender, Pai, que o Senhor tanto pertence tanto querer quanto efetuar. É o Senhor que nos permite, Pai, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que, Pai, nos concede a graça, Senhor Deus, e o entendimento para tomarmos as melhores escolhas na vida. E eu profetizo hoje, neste momento, na vida de cada um que está me ouvindo, Pai, que eles possam ser totalmente conduzidos por Ti, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir agora, Pai, a graça e a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que possam, Senhor, sempre, Pai, colocar o coração e a mente em Ti, buscar, Senhor, de Ti todas as coisas. Porque eu sei, Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes.
Pai, tenha misericórdia de cada um de nós pelas más escolhas, pelo mau comportamento, pelos maus pensamentos. Senhor, nos perdoa, Pai, nos ajude, Pai, a sermos libertos, Pai, de todo egoísmo, ser libertos, Senhor, de toda vaidade, daquilo, Senhor, que excede, aquilo que, Pai, que ultrapassa o limite, aquilo que faz mal, e que todos possam ter, Senhor, a humildade, como a gente lê lá em Mateus 5, Deus, que Jesus mesmo nos ensinou as bem-aventuranças. Bem-aventurado os mansos, Pai, bem-aventurado aquele que é pacificador, bem-aventurado aquele que tem um coração puro, pois verá Deus. Pai, são as escolhas, Senhor, as escolhas que nos faz ser cada dia mais próximo de Ti. As nossas escolhas, Pai, que cada dia mais nos faz sermos semelhantes a Jesus Cristo. E sendo assim, o Senhor se agrada de nós e o Senhor tem o prazer de se comunicar conosco. Pai, assim eu te peço a bênção e a provisão na vida de cada um dos meus irmãos e todos que recebam esta palavra, recebam com o coração aberto, digam amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Amém, pessoal? Muito obrigado por cada um de vocês que estão aqui. Não se esqueçam, pessoal, me ajude nas redes sociais, né, a levar esta palavra para tantos corações que são necessitados. Entra na página aqui do Facebook, siga-me, né, se você não está me seguindo ainda, curta a página. Vai lá também no YouTube, eu tenho uma página lá, um canal lá também, que eu estou evangelizando por lá também. Lá entra na minha página, Fábio Palini, curta a minha página, me siga lá também, né? Coloca lá no sininho para você ser notificado de tudo que eu lanço lá e compartilha com as pessoas. E eu creio que Deus vai continuar te abençoando e fazendo de você também um transmissor da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma excelente noite a todos vocês.